Olá, professores, professoras, sejam muito bem-vindos a esta pauta de etapa. Hoje falaremos da sequência de atividade 6 do volume 2 do material Aprender Sempre, proposto para o quarto bimestre letivo de 2022, ok? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Vanuzi Batista, graduada em Letras, sou especialista em Educação Infantil e também em Gestão e Avaliação Pública, sou mestranda em Crítica Literária, mas, acima de tudo, professor, estou aqui para compartilhar com vocês experiências referentes aos processos educativos na sala de aula, ok? Sou uma mulher de pele levemente morena, tenho cabelos castanho claros um pouco abaixo dos ombros, estou usando óculos, estou usando uma blusa rosé, atrás de mim há um painel em madeira com alguns objetos, como quadros, fotografias e alguns livros, ok? Para darmos sequência à nossa discussão de hoje, compartilharei com vocês o nosso material, certo? Então, professores, só retomando, nosso tema de hoje, sequência de atividade 6 do volume 2, esta é a parte 1 da pauta de etapa, a qual será ampliada por meio das pílulas do conhecimento, às quais vocês terão acesso logo após essa transmissão de etapa, certo? Transmissão, que vocês tiverem acesso a essa pauta de etapa. Bom, retomamos com vocês aqui o acesso para o material Aprender Sempre. Vocês têm à disposição de vocês aqui um link e também um QR Code, por meio do qual vocês terão, então, acesso a todos os cadernos do Aprender Sempre, tanto do estudante quanto do professor. Além desse volume 2, vocês têm também todo o material referente ao volume 1, caso queiram retomar alguma coisa, ok? É importante também que vocês analisem, que vocês observem o roteiro formativo que está previsto para o quarto bimestre do ano letivo de 2022, de modo que vocês possam explorar de que maneira as habilidades, né, tanto as essenciais quanto as de suporte, articulam-se com os objetos de conhecimento e com os objetivos propostos para cada sequência de atividades do material Aprender Sempre, relacionado aí, então, ao quarto bimestre letivo de 2022, ok? Considerando sempre a perspectiva do processo formativo dos estudantes. Nesse roteiro formativo, consta o direcionamento que será abordado em cada uma das sequências de atividades a serem trabalhadas no quarto bimestre, dando destaque para o tema central deste período, que é a leitura, a escrita e a avaliação. Então, hoje nós falaremos com vocês sobre processos avaliativos para a leitura e a escrita, apresentando algumas sugestões de como podem ser avaliados os processos de leitura e escrita durante o desenvolvimento da sequência de atividade 6 deste material, ok? Bom, nós organizamos o nosso encontro de hoje em 3 momentos, para os quais temos os seguintes objetivos: refletir sobre aspectos teóricos e metodológicos, relativos, então, às práticas de leitura e de escrita sob a ótica da concepção discursiva. Ainda, analisar atividades de leitura e de escrita a partir das habilidades essenciais e dos objetos de conhecimento, com foco nos processos avaliativos, que poderão ser trabalhados por meio dessa sequência de atividade 6 do material Aprender Sempre. E pretendemos ainda discutir hoje com vocês os gêneros textuais que serão trabalhados também nas pílulas do conhecimento, relacionadas, então, a essa pauta de etapa, bem como sugestões para o desdobramento das ATPCs, ok? Então, no primeiro momento, professores, a nossa discussão girará em torno dos aspectos teóricos e metodológicos relativos à avaliação de práticas de leitura e de escrita, sob a ótica da concepção discursiva, ok? Então, esse é o nosso propósito de hoje, e vamos lá. Bom, professores, para discutirmos, então, essas questões, esses aspectos teóricos e metodológicos relativos à avaliação de práticas de leitura e escrita,
tendo em vista essa concepção discursiva, não é, de que tanto as atividades voltadas para a leitura quanto as atividades voltadas para a escrita, elas atendem a diferentes processos comunicativos, né, a diferentes processos discursivos, é importante, então, considerar esse processo avaliativo para a aprendizagem dos estudantes. Então, nós estamos tratando de processos avaliativos relacionados à leitura e à escrita. Então, é importante trazer para vocês aqui algumas indicações, não é, do currículo paulista, né, alguns pressupostos que estão postos neste documento, de modo, então, que possamos analisar o seguinte: os processos avaliativos, de acordo com as concepções deste currículo, tendo em vista também as concepções da BNCC, todo processo avaliativo deve ser visto como um instrumento de aprendizagem, né, que deve ser desenvolvido de forma contínua para afiançar os conhecimentos já adquiridos pelos estudantes, ampliar outros conhecimentos que ainda precisem ser desenvolvidos e retificar alguns erros que aparecem ao longo do processo. Quando falamos em erros, né, não estamos falando de erros, obviamente, que ocorrem por nossa vontade. Então, estamos falando de necessidades de correções de rotas. A partir do momento em que aplicamos um planejamento ou aquilo que foi planejado, é perfeitamente natural que no processo ocorram necessidades de alterar as rotas, não é verdade? Então, esses processos avaliativos aqui, eles devem ser vistos para além dos aspectos biofisiológicos, ou seja, eles devem ser coerentes com as habilidades propostas e devem ser coerentes também com as atividades propostas, ou seja, com o nosso planejamento. E dessa forma, então, ele deve servir como rotas, né, como indicadores, para que sejamos, então, conscientes no momento de corrigir rotas e reformular esses planejamentos. Esses processos avaliativos devem ser vistos também como uma oportunidade para que nós, professores, observemos com um pouco mais de atenção o desenvolvimento do estudante e se esse desenvolvimento está coerente com aquilo que nós propusemos, ou seja, com as propostas pedagógicas que fizemos para o desenvolvimento dessa sequência de atividades. Dessa forma, não é, os estudantes poderão consolidar não somente a autonomia para a prática, mas também podem ser mais conscientes durante a tomada de posicionamentos críticos diante dessas situações discursivas com as quais eles lidam diariamente, cotidianamente, seja na escola ou fora da escola, não é verdade? Então, olhar para a leitura e para a escrita sob a ótica da discursividade implica olharmos para os processos de leitura e escrita como práticas da vida cotidiana, implica olhar para a relação que existe entre textos e leitores, e implica olhar para a concepção discursiva que envolve todos os textos dos diferentes gêneros textuais que nós propomos para esses estudantes, ok? Então, nesse sentido, a leitura e a escrita precisam ser vistas como práticas que são relacionadas, que são comuns, naturais em uma sociedade letrada, na qual lidamos com diferentes gêneros textuais em diversas situações. Assim, a leitura e a escrita se complementam, não é? Elas se tornam práticas rotineiras na nossa vida em sociedade. Então, professores, para que estabeleçamos essa relação entre textos e leitores nas nossas aulas, é preciso que nos posicionemos como mediadores do conhecimento, trazendo os nossos estudantes como protagonistas e como consumidores da leitura de diferentes textos em diferentes gêneros textuais. E nesse sentido, ainda olhando para essa relação entre textos e leitores, é importante considerar que todo escritor é um leitor, né, o qual constrói os sentidos da intertextualidade por meio da escrita de variados textos. Né? Os nossos estudantes, então, eles completam os sentidos dos textos que leem, e ao produzir os seus textos, eles também precisam que esses sentidos sejam complementados por alguém, né, que vá ler aquilo que é produzido por eles. E aí, retomamos, então, que nessa concepção discursiva, desenvolver esse trabalho, prever, pensar em processos avaliativos relacionados à leitura e escrita,
pressupõe também o entendimento de que o texto é sempre essa produção coletiva, que envolve um autor, um público-alvo, um contexto e um meio de circulação, para que ele atenda realmente a esse propósito discursivo, não é verdade? Então, é preciso que consideremos os elementos linguísticos, assim como os elementos extralinguísticos que envolvem os processos de leitura e escrita na escola. Então, por isso, nessa perspectiva, apresentamos a organização de alguns elementos que estão constituindo, né, que constituem os diferentes gêneros textuais nessa perspectiva discursiva. Né? Então, é preciso olhar para o gênero textual, é preciso olhar para o enunciado, que é o texto, não é? E para esses desmembramentos. Então, olha, o gênero textual, ele traz um conteúdo, ele traz uma valoração, não é? E o texto em si, ele traz uma estrutura composicional que deve ser coerente com esse conteúdo e que deve ser coerente também com o estilo, com os recursos linguísticos e extralinguísticos escolhidos para que esse texto se torne um todo de sentido e atenda, então, aos propósitos comunicativos para os quais eles foram destinados. E aí, então, Bakhtin nos ajuda muito nesse sentido, não é? Bakhtin nos diz, nos fala sobre os gêneros textuais como manifestações, né, orais, escritas, em todas as esferas da atividade humana, nas mais variadas que sejam, não é? Então, nós lidamos com a utilização da língua em todos esses momentos, e também da linguagem, não é? Então, é importante olharmos para esses aspectos ao tratarmos, então, da organização dos textos e dos diferentes gêneros textuais, ao propor esse trabalho, essa avaliação dos processos de leitura e escrita sob a ótica da discursividade. Então, entram aí os domínios comunicativos e os agrupamentos dos gêneros textuais, de modo que isso facilite o nosso trabalho na sala de aula, não é? Nós podemos trabalhar com agrupamentos de gêneros textuais para que a facilidade em relação aos aspectos discursivos sejam consolidados e apreendidos pelos nossos estudantes. Então, aqui, de acordo com Chanel e Dawes, nós temos algumas organizações. Por exemplo, para a sequência de atividade 6 da primeira série, os gêneros textuais estão na ordem do expor. Não é? Então, nós temos lá na sequência da primeira série a proposta de produção de resumo de verbetes de enciclopédias a partir de notas, de esquemas feitos com o uso adequado de paráfrases e citações. Então, aí, olha, a finalidade desse trabalho, dessa atividade toda, com as 8 aulas dessa sequência, devem ser direcionados, então, para o propósito de expor ideias para sistematização de conhecimentos. Para a sequência de atividades 6 da segunda série, os domínios comunicativos estão na ordem do manifestar sentimentos. Por quê? Porque essa sequência ela está baseada, então, os gêneros textuais que fundamentam essa sequência são gêneros textuais do campo artístico literário. E nós temos a proposta de uma produção escrita de um poema a partir de temas como infância, ausência e amor. Para a terceira série do ensino médio, a sequência de atividade 6 traz o domínio comunicativo, né, dos gêneros textuais na ordem do argumentar. E argumentar para quê? Argumentar para se posicionar. Então, na terceira série, nós temos a produção de uma carta de leitor a partir da leitura e análise de materiais jornalísticos, ok? Então, para o segundo momento da nossa discussão, vamos ver um pouquinho como é que estão essas atividades, como é que elas estão organizadas na sequência de atividade 6, de modo, então, que possamos aplicar aí alguns instrumentos avaliativos para observarmos como está o processo de leitura e de escrita em relação aos estudantes com os quais trabalhamos. Então, vamos pedir uma gentileza para vocês, que neste momento vocês pausem o vídeo por 1 minuto e, por gentileza, nos ajudem com este questionamento. Vocês acreditam que a elaboração de critérios avaliativos seja relevante para a avaliação das ações pedagógicas de leitura e de escrita?
Vocês acreditam que os estudantes devem participar da construção desses critérios de avaliação? Por que vocês pensam assim? Discutam aí com os seus pares, com os seus colegas, façam anotações e, por favor, contribuam conosco em relação a esse questionamento. E aqui, né, como nós não temos aqui a oportunidade de interagir com vocês aqui durante essa pauta, durante essa discussão, para retomar essa reflexão, nós gostaríamos de deixar para vocês alguns indicadores, alguns fatores que são importantes nesse processo, então, de avaliação da leitura e da escrita na sala de aula. Importante sempre considerar o que diz o currículo paulista, né? E esse documento define muito bem e explicita muito bem, né, como as habilidades, quais habilidades e como essas habilidades estão postas como essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social, interativo dos estudantes da rede pública estadual de São Paulo, com foco na formação integral. Então, se o currículo paulista traz o foco, né, o desenvolvimento de habilidades e competências com foco na formação integral, isso significa dizer que é preciso olhar para todas as instâncias, não é? Os nossos estudantes são cidadãos, são seres humanos, então a questão afetiva, a questão cognitiva, não é? Elas precisam ser trabalhadas de modo em que elas se complementem, não é verdade? Sendo que uma não se sobrepõe à outra. Então, isso deve ser olhado de igual forma para que consigamos esse desenvolvimento integral dos nossos estudantes, não é? Para que haja o desenvolvimento humano e eles alcancem aí sucesso na vida. Esse documento está altamente associado, né, o currículo paulista dialoga profundamente com a Base Nacional Comum Curricular, em que essa perspectiva da formação integral está posta também de forma muito veemente, não é? Então, na formação geral básica, a BNCC diz que a avaliação deve contemplar os itinerários formativos, articulando todos os objetos de conhecimento de uma área, assim como entre áreas diversas. Ou seja, nós estamos aqui, então, dizendo que existem situações, existem atividades que precisam perpassar por todas as áreas do conhecimento. Então, esses processos de leitura e escrita, por exemplo, são atividades que perpassam tanto a formação geral básica, como a parte flexível do currículo, não é? E devem alcançar todos os componentes de todas as áreas do conhecimento. Então, pensar em avaliações, pensar em processos avaliativos, não é? Como algo relevante, que permita realmente mensurar se os estudantes estão se apropriando dos conhecimentos, ou seja, se eles estão desenvolvendo essas habilidades que são propostas por meio de temas diversos, não é? É importante que esses processos avaliativos estejam a favor desse propósito e que sirvam para que nós repensemos, então, as nossas formas de planejamento, não é verdade? Então, aqui nós apresentamos para vocês, olha, apenas alguns indicadores que podem ser considerados no momento em que estaremos, então, pensaremos nesses formatos de processos avaliativos. Como avaliar a proficiência leitora, como avaliar a proficiência escritora dos nossos estudantes em sala de aula, a partir do trabalho com as sequências de atividades do material Aprender Sempre. De acordo com os critérios conceituais que são utilizados aí para definir o desempenho dos nossos estudantes em diferentes avaliações, e, por exemplo, como está lá na plataforma São Paulo, né, que foi disponibilizada e construída com a rede em parceria com o CAED, existem 4 categorias para avaliação e para a distribuição, né, dos nossos estudantes em relação a esses desempenhos. Então, nós temos grupos de estudantes que se apresentam numa situação de aprendizagem muito baixa. Nós temos grupos de estudantes que se apresentam numa situação de aprendizagem baixa. Nós temos outros grupos que se apresentam numa situação de aprendizagem média. E nós temos um grupo, um percentual, né, bem pequeno, que aí se encaixam num desenvolvimento de aprendizagem alta.
Observem aqui, olha, que para que os estudantes sejam encaixados, né, inseridos nesse grupo que apresentam um nível de desenvolvimento muito baixo, eles são estudantes que conseguem acertar o mínimo dessas avaliações, né? São estudantes que conseguem demonstrar o desenvolvimento mínimo, mas muito mínimo mesmo, muito baixo das habilidades que são previstas. Não é? Então, é preciso que nós olhemos para esses indicadores de modo que nós tracemos metas, que nós tenhamos em nossos planejamentos ações que sejam capazes para levar os nossos estudantes para esses padrões mais altos de avaliação, ou seja, queremos que os nossos estudantes estejam lá nos padrões de avaliação, nos padrões de desenvolvimento médio para o alto, não é verdade? E para isso é sempre importante olhar para as habilidades que estão previstas, que são propostas em cada uma dessas sequências. E na sequência de atividade 6, nós temos uma habilidade aí, olha, trouxemos o exemplo da primeira série, uma habilidade que diz respeito à realização de pesquisas de diferentes tipos, não é? Utilizando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo e comunicando resultados, tendo em vista os objetivos pretendidos e demais elementos do contexto de produção, como forma de compreender como o conhecimento científico é produzido. Então, com essa habilidade, espera-se que os nossos estudantes sejam capazes de realizar pesquisas diversas, extrair informações diversas dessas pesquisas, para que eles possam produzir, então, resumos de verbetes enciclopédicos aqui na sequência de atividades da primeira série, ok? E para mostrar, né, para exemplificar como essas atividades estão postas na sequência de atividades 6 da primeira série, escolhemos as aulas 2 e 3 para analisarmos aqui com vocês. Para estas aulas, os resultados desejados são: espera-se que ao final delas os estudantes sejam capazes de analisar a construção composicional de um verbete enciclopédico, não é? Que visa a divulgação de conhecimentos. Então, nós temos aí uma sequência de atividades em que as 8 aulas serão direcionadas para que o nosso estudante desenvolva essa capacidade, não é? De realizar pesquisas em fontes diversas e confiáveis, de modo que, ao final, eles construam resumos de verbetes de enciclopédia, que são gêneros textuais utilizados para a divulgação de conhecimentos. E, para isso, os estudantes terão de desenvolver uma série de atividades. Entre elas, eles terão de selecionar informações e dados relevantes em verbetes enciclopédicos, sejam eles impressos ou digitais, avaliando, não é, o nível de confiabilidade dessas informações, analisando cada informação que é apresentada nesses verbetes de enciclopédia, de modo que eles possam extrair dali as informações relevantes, aplicando para isso as paráfrases, não é, as citações e outras formas de seleção de ideias, não é, seleção de ideias importantes, para que ao final da sequência de atividades eles consigam construir aí resumos satisfatórios desses verbetes, ok? Então, ainda falando das sequências, né, das aulas 2 e 3, dessa sequência de atividades da primeira série, nós trouxemos aí uma das atividades, olha, os estudantes terão de, então, ler a introdução. Olha, ler a introdução de um projeto de pesquisa extraído do livro Ciência, Tecnologia e Inclusão Social, né, para que, então, desenvolva a atividade que se pede. Então, nós temos aí um quadro em que há trechos do texto, né, em que os estudantes deverão ler, e na segunda coluna nós temos aí opções de resumos desses textos, de modo, então, que você possa acompanhar se os estudantes conseguirão extrair as ideias centrais desse texto, aplicando para isso as paráfrases, não é? As citações indiretas e outros mecanismos que demonstrem a compreensão que os estudantes tiveram em relação a esses textos lidos. Ok? Então, nós temos aí, olha, o exemplo do primeiro e do segundo parágrafo.
E para avaliar se os estudantes realmente conseguiram alcançar as ideias centrais desses textos lidos, aplicando aí diferentes estratégias de leitura, não é? De análise de informações, de avaliação em relação à confiabilidade dessas informações e de síntese, não é? E a capacidade de sintetizarem essas ideias para que posteriormente produzam os resumos desses verbetes. Apresentamos para vocês uma sugestão de rubrica que pode ser ampliada, que pode ser customizada, não é? De modo que ela sirva para avaliar tanto o processo de leitura, que os estudantes farão, então, de diferentes verbetes enciclopédicos, quanto da produção dos resumos, então, que será a atividade proposta para eles aí nas últimas aulas da sequência de atividade 6 da primeira série. Observe, então, que o exemplo aqui, trouxemos a sequência da primeira série como um exemplo, e essa ação pode ser aplicada, né, pode ser desenvolvida da mesma forma na sequência de atividades da segunda e da terceira série, ok? Então, aqui para a primeira série, olha, a rubrica de avaliação, ela gira em torno dos aspectos relacionados, então, ao resumo. Os resumos constroem e reconstroem os sentidos a partir dos temas dos verbetes lidos, analisam de maneira concisa, coerente e frequentemente seletiva as informações básicas do texto, extrai as ideias centrais do texto, preservando integralmente as ideias do autor, compreende a organização e hierarquização das ideias, compreende as características e a finalidade comunicativa dos verbetes de enciclopédia. Então, é apenas uma sugestão e vocês poderão ampliar. Para a sequência de atividades da segunda série, temos uma habilidade que diz respeito ao compartilhamento de sentidos construídos a partir da leitura escuta, de textos literados, não é? Os objetos de conhecimento para essa sequência giram em torno da apreciação, a réplica, os efeitos de sentido aprendidos em textos literários diversos, e o desenvolvimento da perspectiva crítica. Para isso, nós trouxemos como exemplo a aula 2, que está lá na sequência de atividade 6, em que os estudantes terão de ler textos poéticos, não é? Aqui nós temos lá na sequência, nessa aula 2, um poema de Casimiro de Abreu, um poema de Carlos Drummond de Andrade, e os estudantes terão de fazer a leitura deste poema, compartilhar a interpretação, compartilhar os entendimentos, compartilhar as visões que eles tiveram em relação a esses poemas, de modo que eles possam fazer as produções que serão sugeridas para eles nas próximas aulas, ok? Então, aqui, espera-se que os estudantes sejam capazes de identificar aspectos relativos aos contextos de produção e circulação desses textos literários, reconhecendo valores, críticas sociais que são feitas nesses textos, aplicando para isso também diferentes estratégias de leitura que poderão, então, aí extrair dos textos literários tudo aquilo que eles podem oferecer para os nossos estudantes em termos de ampliação de repertório cultural, não é? Em termos de ampliação de proficiência leitora. Então, na sequência de atividades da segunda série, os estudantes terão de ler esses textos, e aí a atividade solicita que eles escrevam um pequeno poema abordando temas como esses que foram abordados nos 2 poemas apresentados. Então, mais uma vez, é preciso que o nosso estudante demonstre capacidade de ler e capacidade de escrever. Então, aí nós temos uma rubrica, que é uma sugestão, para que sejam avaliados esses processos de leitura e escrita na segunda série. Esperamos que vocês possam avaliar os elementos que foram apresentados aí, de modo que vocês terão toda a liberdade para customizar essa rubrica também, ok? Então, para o nosso terceiro momento, nós apontaremos aqui alguns gêneros textuais que serão trabalhados, ampliados aí nas pílulas do conhecimento relacionadas a essa pauta de etapa, e apresentaremos algumas sugestões para o desdobramento da ATPC, ok? É importante salientar, então, que estas formações, elas apresentam a seguinte estrutura, ok? Nós temos aqui agora, neste momento,
a transmissão da parte 1 da pauta de etapa. Entre a parte 1 e a parte 2, vocês terão, então, as pílulas do conhecimento. Essas pílulas retomam aspectos discutidos aqui nesta parte 1 da pílula, da pauta de etapa, trazendo, então, alguns elementos que poderão potencializar o trabalho com os gêneros textuais em sala de aula, de modo que vocês tenham aí pílulas separadas por série, ok? Então, nós teremos a pílula da primeira série, a pílula da segunda e a pílula da terceira série. Perdão. Peço desculpas. Para acessar essas pílulas, vocês têm aí um QR Code. Desculpa, a voz ficou aqui meio ruim. Vocês têm um QR Code, por meio do qual vocês acessam, então, essas pílulas que estão à disposição de vocês, que poderão ser analisadas e aproveitadas para ampliação aí das potencialidades para o desenvolvimento dessa sequência de atividades 6, ok? Peço desculpas pela voz. Então, olha, essas pílulas do conhecimento, elas foram construídas da seguinte maneira. Para a primeira série, nós retomaremos com vocês algumas características do gênero textual resumo de verbetes enciclopédicos, considerando aspectos relacionados a esse gênero textual, ao contexto de produção e circulação, ok? Para a segunda série, a pílula do conhecimento trará algumas informações além, relacionadas, então, ao gênero textual poema, e como organizar um sarau, tendo isso como proposta lá na sequência de atividades 6 da segunda série. Para a terceira série, essa pílula do conhecimento está construída em torno do gênero textual carta de leitor, considerando, então, que essa é a produção sugerida lá na sequência de atividades 6 da terceira série, ok? Então, professores, durante a TPC, nós sugerimos que, em conjunto, de forma colaborativa, envolvendo não só os pares de vocês da área de linguagens e suas tecnologias, que sejam envolvidos os colegas das demais áreas de conhecimento, né, dos demais componentes, para que essa discussão seja feita de forma coletiva e colaborativa. Então, olha, a sequência de atividades 6, ela pode ser imensamente potencializada se esse trabalho for feito nessa perspectiva, ok? Então, para isso, nós sugerimos o primeiro passo, a compreensão dessas habilidades essenciais que são postas em cada uma das sequências de atividades, a análise dos objetos de conhecimento que são extraídos aí de cada uma dessas habilidades, né, nas sequências da primeira, segunda e da terceira série, que vocês analisem com todo cuidado cada aula, cada atividade que está sendo proposta nessa sequência de atividades 6, de modo que vocês possam, então, sugerir processos avaliativos relacionados, então, à aplicação e desenvolvimento dessas sequências, ok? Para isso, nós apresentamos, então, sugestões de rubricas, reforçando que elas poderão ser customizadas, refeitas, ampliadas, de forma que atendam à intencionalidade de vocês ao aplicar essa sequência de atividades, ok? Para um segundo momento da TPC, a nossa sugestão é que vocês identifiquem as razões, as possíveis razões, né, que possam justificar casos, grupos de estudantes que ainda não tenham desenvolvido de forma satisfatória a compreensão leitora e a compreensão escrita de gêneros textuais do nível de complexidade que estão sendo apresentados para eles em cada sequência de atividades. Isso significa dizer que, ao trabalhar com a sequência da primeira série, é preciso avaliar a competência leitora dos estudantes, assim como a capacidade de escrita, tendo em vista os gêneros textuais que são apresentados na sequência, certo? Da mesma forma, para a segunda e para a terceira série. Dessa forma, é preciso que vocês apliquem, invistam em aplicação de estratégias de leitura, considerando, então, os diferentes aspectos, aí, as diferentes dimensões da escrita, conforme já foi apresentado para vocês em outras pautas, não é?
tendo em vista que é importante que, ao ler qualquer gênero textual, temos que respeitar aquelas etapas, não é o que podemos fazer antes, durante e depois da leitura, e para os processos de escrita, respeitar aquelas etapas, não é? Olha, é preciso que o estudante tenha tempo para planejar, é preciso que ele tenha o tempo de textualizar, e é preciso que ele tenha o tempo de revisar esses gêneros textuais, certo? Então, partindo disso, facilita o processo de coleta de evidências, não é? Para que vocês possam, então, avaliar se o planejamento, conforme foi proposto, está sendo efetivo, está alcançando ou não as perspectivas para as quais, para que foram propostas, certo? E para um terceiro momento da TPC, a nossa sugestão é que vocês construam de forma coletiva e colaborativa um plano de ação que seja capaz de proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades que estão postas na sequência de atividades 6, tendo como base, tendo como referência essas sugestões que foram apresentadas para avaliar os processos de escrita e os processos de leitura dos nossos estudantes durante o desenvolvimento dessas sequências, não é? Destacando que o nosso currículo, então, aponta para uma perspectiva de formação integral, certo? Se essa perspectiva precisa ser tratada, ela deve ser tratada de modo amplo. Então, é preciso que nós olhemos para os nossos estudantes como agentes, como protagonistas, como pessoas que precisam ser envolvidas no processo. E para isso, nós temos aí diferentes metodologias, como as ativas, por exemplo, que estão ao nosso dispor para envolver esses estudantes nesse processo de formação integral, ok? Então, para sistematizar a nossa discussão de hoje, olha, só lembrando o que fizemos, nós buscamos refletir com vocês aqui alguns aspectos que perpassam aí, não é? Pelo processo de avaliação das práticas de leitura e escrita na sala de aula, considerando essa ótica discursiva, essa ótica da discursividade. Nós procuramos discutir com vocês aqui algumas questões, né, algumas aulas, trouxemos como exemplo algumas aulas da sequência de atividade 6, de modo que pudéssemos apresentar sugestões de rubricas de avaliação que possam aí apoiá-los, ajudá-los na implementação de processos avaliativos, não é, do desenvolvimento das habilidades que são postas nessas sequências. E nós, então, apontamos para vocês como é que as pílulas do conhecimento vão ampliar, vão trazer possibilidades de ampliação e potencialização desse trabalho com os diferentes gêneros textuais que foram apresentados para vocês nessa sequência de atividade 6, ok? Mais uma vez, pedimos a contribuição de vocês para que deixem aí as suas análises, as suas contribuições, os seus comentários. Isso nos ajuda a melhorar as nossas práticas daqui também, ok? Então, é muito importante que você pare um tempinho, pare um pouquinho e faça a avaliação apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, ok? As nossas referências ficam aí à disposição de vocês, de modo que vocês possam ampliar os conhecimentos, estudar um pouco mais, discutir esses textos em outros momentos, de forma sempre colaborativa e coletiva aí na escola, ok? Então, descompartilhando aqui o nosso material, eu gostaria de agradecê-los mais uma vez pela presença, pela participação e por me permitir estar aqui com vocês mais uma vez. Muitíssimo obrigada, desejo muito sucesso, que os nossos estudantes tenham aí aprendizagens muito significativas a partir da aplicação dessa sequência de atividade 6, ok? Fiquem com Deus, muito obrigada.